Vamos conversar agora com o José Nudelman. Ele é brasileiro que mora em Carmiel, que fica no norte de Israel. Ele trabalha na área de compras de uma indústria especializada em alimentos. É isso, né, José? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza em nos atender. Boa noite. Só uma correção, é na área militar, não na área de alimentos, mas na área de compras. Então, tá tudo correto. Perfeito, perfeito. Obrigado pela observação, faremos a correção aqui no texto. Para começar, claro, queria pedir o seu relato, suas impressões, 3 dias de conflitos, qual é a situação de momento, qual é a situação especialmente nesse município, nessa cidade onde você vive e como você e sua família estão nesses 3 dias. Ok, eu moro no norte de Israel, uma cidade que se chama Carmiel, uma cidade que fica a 40 quilômetros de Haifa, mais perto da fronteira com o Líbano. Aqui, até agora, nesses 3 dias, a gente não ouviu nenhuma sirene ainda, mas, logicamente, estamos preparados para essa situação que pode acontecer. E, logicamente, estamos todos chocados e muito tristes com essa situação que o país vem vivendo. Estamos acompanhando também toda a movimentação que está acontecendo na fronteira do norte, que a qualquer momento pode eclodir aí novos confrontos e mísseis que podem chegar nessa região. Hoje o dia foi um dia bem intenso, muitos mísseis, principalmente na região sul e na região central. A gente acompanha aqui, tem um aplicativo de mísseis, enfim, a gente fica sabendo de todos os mísseis que atingem o país. Mas uma notícia que pode indicar alguma coisa nova, que já faz mais de 3 horas que eu não recebo nenhuma atualização de um novo míssil. Pelo que a gente vem acompanhando, o Exército vem fazendo ataques pontuais a Gaza, em alguns pontos específicos. Talvez tenha menos mísseis, é difícil a gente saber exatamente a quantidade de mísseis, mas faz 3 horas já que eu não recebo nenhuma nova informação de mísseis. Outro ponto que a gente hoje recebemos orientação para deixar os quartos de segurança preparados, pelo menos 72 horas com água e alimento. Logicamente, já tomamos esse cuidado, colocamos as crianças no quarto de segurança, aguardando, espero que não tenha que usar, mas tomamos essa atitude. E outro ponto que eu acho interessante comentar com vocês é a parte de supermercados e mantimentos, né? Muitas pessoas, inclusive, relataram essa dificuldade porque muitos compraram recursos, mantimentos, água para deixar estocado por pelo menos 3 dias, né? Exato, a gente começa a ver um certo pânico, entre aspas, aí em alguns supermercados. Já existem alguns lugares que tem falta de água. No meu caso, eu tenho um filtro em casa, mas, enfim, muitas pessoas estão buscando água para poder estocar. Eu tive a última vez que eu fui a um supermercado hoje e senti uma movimentação maior também, muita movimentação também de pessoas, inclusive eu fiz isso também, de comprar alimentos para os soldados, de fazer doações, muitas pessoas também tomando essa atitude, mas os supermercados realmente estão com uma movimentação maior do que a gente vê. Tá certo. Eu vou pedir licença, que eu vou passar a palavra para o Roberto Mota, é o nosso comentarista. Ele vai formular uma pergunta para o senhor. Mota, com você, por favor. José, boa noite. Você está em Carmiel, que fica perto da fronteira com o Líbano, não é isso? O Líbano... Exato. Fica uns 60 quilômetros, mais ou menos.
Perfeito. O Líbano, que é reduto do Hezbollah, o Hezbollah, que é amigo do Hamas. Qual é a expectativa de vocês que moram aí em Carmiel? Olha, a cidade está muito apreensiva, né? Todos, existe um medo. Se o Hezbollah realmente entrar nesse conflito, o conflito vai tomar uma outra esfera, porque o grupo Hezbollah, o grupo terrorista Hezbollah, eles têm, o poderio bélico deles é muito maior do que do Hamas. Então, realmente existe essa apreensão, existe esse medo. A gente confia no exército, confia nas ações que estão sendo tomadas nesse momento. Existe uma outra questão: se o Hezbollah entrar nesse conflito, ele vai envolver um país contra um país, que é diferente do caso do Hamas. Ele iria envolver um país que é o Líbano contra Israel. Aí seriam outras consequências. Já houve no passado 2 guerras entre Israel e Líbano, em 82 e em 2006, com consequências gravíssimas para a população libanesa. Então, a população libanesa, pelo que eu entendo, seria contra esse ataque do Hezbollah a Israel, porque pode haver consequências muito graves à população que não tem nada a ver com esse assunto. Agora, é muito difícil saber exatamente o que vai acontecer, os próximos passos. A gente está acompanhando direto, as crianças estão sem aula, é complicado para dormir, enfim. Todo esse entorno de uma situação que a gente não consegue controlar e que impacta as nossas vidas. Tá certo. Eu quero agradecer demais a participação do José Nudelman, brasileiro em Israel, trazendo um pouco da sua experiência e desse dia a dia. Muito obrigado pela entrevista. Boa sorte a você, sua família. Cuidem-se e até uma próxima. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Seguimos com mais análises, mais informações. Cristiano Beraldo, queria pedir sua análise acerca desses 3 dias de conflito, pelo menos 1.500 mortos até aqui. Claro que são muitos aspectos que precisam ser destacados. Queria que você nos trouxesse a sua impressão, que a gente pode esperar também em relação à eventual participação de países como, por exemplo, os Estados Unidos, que manifestaram apoio total a Israel. Beraldo. Pois é, a gente precisa, Canhato, fazer uma avaliação com base no que a gente está ouvindo agora de informações dos nossos entrevistados e outras informações que fomos colhendo aí ao longo do dia. Fica claro que o Hamas, ele não tem condição bélica de sozinho fazer uma ofensiva contra Israel com alguma chance de sucesso. Então, eles fazem ali o trabalho sujo, invadiram Israel, pode se considerar uma falha do sistema de defesa, pode ser o motivo que for, mas o fato é que eles entraram ali, protagonizaram cenas horrorosas, promoveram não só a matança de pessoas, mas também muito com uma atitude de humilhar a população israelense. E a gente sabe que essa tensão é uma tensão histórica. Não fizeram isso de forma desavisada, eles não entraram ali simplesmente para tentar algum tipo de cena, fazer gravação de imagem com os israelenses humilhados e depois sofrerem uma retaliação que será implacável por parte de Israel. Mas ninguém poderia supor algo diferente disso. Então, a gente precisa analisar o que está por trás disso tudo. E aí a gente tem que colocar nessa cesta o acordo de defesa assinado entre Estados Unidos e Arábia Saudita, a oposição do Irã para esse tipo de acordo que foi celebrado. A gente tem o papel do próprio Qatar, que, segundo informações divulgadas por alguns veículos de imprensa, também mandou dinheiro para o Hamas. E essa instabilidade mundial, ela se dá no momento onde a gente já tem não só a guerra entre a Rússia e a Ucrânia acontecendo, mas também uma reorganização do mundo. A Rússia se aliando com a China para formar um grande bloco econômico
enquanto os Estados Unidos, Europa, Arábia Saudita, Israel, que é sempre um grande parceiro dos Estados Unidos, estão formando outro bloco. Então tem várias peças nesse quebra-cabeça que ainda precisam ser bem esclarecidas para a gente entender todo o contexto que está por trás e entender até onde esse conflito pode ir. A situação ela é muito grave para Israel naturalmente, mas ela também tem uma repercussão mundial muito forte e por isso a importância da gente entender os detalhes, compreender tudo que está por trás ali para podermos avaliar quais serão os efeitos de longo prazo desse movimento agora criminoso dos terroristas do Hamas.